Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um marco significativo na nossa jornada até agora, que são os nossos primeiros 5.000 quilômetros viajando pelo Brasil. 5.000 quilômetros rodados e o meu carro com 182 mil quilômetros. No dia 27 de julho de 2023, eu e a Nina saímos de Porto Alegre para começar nossa viagem e eu lembrei de resetar o contador de quilometragem do meu carro e assim a gente consegue ir acompanhando quantos quilômetros nós já fizemos até agora. Para facilitar, eu dividi esse vídeo em 4 partes. Na parte 1, vamos falar especificamente sobre o nosso carro casa, que é um Subaru Forester adaptado. Na parte 2, a gente fala um pouco sobre desafios e dificuldades que encontramos pelas estradas até aqui. Na parte 3, vamos falar sobre as coisas ruins e os pontos negativos de estar viajando. E é claro, na parte 4, a gente fala sobre as coisas boas e os benefícios de viver na estrada. Se você é novo por aqui, eu sou o Nando, eu tô viajando pelo Brasil já fazem 6 meses com a Nina, que tá ali dormindo agora, descansando. Se ficou interessado, deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal e vamos para o vídeo. Vamos então direto ao que interessa, que é a parte 1, o nosso carro casa. O carro que a gente tá viajando é um Subaru Forester 2011. Eu comprei esse carro em 2021, eu paguei o valor de 44 mil reais e ele tinha já 163 mil quilômetros rodados. Na época eu fiz algumas manutenções preventivas, eu gastei em torno de uns 5, 6 mil reais e o meu orçamento para comprar um carro naquela época era de 50 mil reais. Então o valor do carro, 44 mais 6 mil de manutenção, ficou ali bem certinho o que eu gostaria de gastar naquele momento. Para quem não conhece, a Subaru foi uma das primeiras marcas japonesas automobilísticas e eles começaram em 1953. A Subaru ficou famosa por causa da performance dos seus carros nas competições de rally, com tração integral nas 4 rodas e uma excelente posição para dirigir. Se eu não me engano, todos os carros da Subaru são 4x4, então isso é interessante. Para mim, esse Subaru Forester, eu tô achando um carro muito forte, um carro muito seguro e muito confortável, além de muito espaço interno. A minha ideia de fazer a transformação do carro surgiu porque eu sempre gostei de viajar, eu sempre gostei de ir pra natureza e acampar, e eu comecei a pesquisar mais sobre outras pessoas que faziam isso nos Estados Unidos e mesmo na Europa, e eu percebi que o Subaru Forester é um carro muito utilizado lá fora para esse tipo de viagem, para esse tipo de transformação. Eu achei vários tutoriais e várias pessoas falando sobre a transformação dos seus próprios carros Subaru Forester, e acho que esse é um conteúdo que tá crescendo muito na internet, então tinha muita informação disponível para eu conseguir pegar referências e entender o que eu ia fazer. Uma grande inspiração para mim foi a Alison Anderson, que é uma criadora de conteúdo norte-americana ou canadense, se eu não me engano, e ela já viajou bastante num Subaru Forester com uma estrutura de madeira dentro, e um belo dia eu caí num vídeo dela que ela explicava tudo, como que ela tinha feito, o que ela levava também. A partir desse momento eu percebi que seria totalmente possível viver dentro de um carro e fazer ali uma transformação para poder ter algum conforto a mais durante um acampamento. Eu levei 3 meses para fazer a transformação do carro. Eu comecei fazendo uns rabiscos no papel, tirando algumas medidas com a trena, e aí depois eu fui jogando algumas coisas também para um software que é o Figma, que é um software de web design. Eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre o projeto que eu fiz do carro, então você pode assistir aqui em cima. Fiz uma lista também enorme com todos os itens que eu queria que tivessem no carro, e assim, aos pouquinhos, eu fui construindo o meu carro casa. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui do carro, acho que isso pode ser um tour num próximo vídeo, mas o principal para falar é que eu tirei os 3 bancos de trás do carro, eu fiz uma estrutura de madeira com 2 gavetões, uma cama em cima, tenho também uma geladeira portátil que abre numa gavetinha lateral. Do lado da geladeira eu tenho um esquema ali de tomadas para facilitar, e do outro lado é onde fica o meu armário com as roupas e outros itens. Eu escolhi fazer essa transformação no carro porque, primeiro, eu já tinha o carro, então eu não precisaria trocar ele ou pensar numa van ou em outro carro maior. E como o Subaru é um carro excelente, eu sabia que ele poderia ser o carro certo para poder fazer essa viagem. Eu não queria ter o trabalho de ter que vender o carro para comprar outro carro e, sabe, e aí sim pensar na transformação. E o principal é que eu queria gastar o mínimo possível para fazer essa transformação. Para fazer tudo isso aqui que vocês viram, eu gastei em torno de 6 mil a 7 mil reais de investimento dentro do carro para conseguir deixar ele como eu queria. Desses 7 mil reais, 2 mil foi somente em madeira, 1.000 reais foi no colchão feito sob medida, a geladeira portátil foi 1.600, o toldo retrátil foi 1.800 e gastei mais um pouco também nas corrediças para fazer os gavetões, além de parafusos e outros acessórios necessários. A parte boa é que eu não gastei nada, R$0 com a parte de mão de obra, porque eu mesmo fiz tudo. Eu comecei desenhando o projeto, depois o meu pai me ajudou a fazer a transformação do carro, a gente lixou todas as madeiras, fez os cortes, fez tudo que era necessário para deixar o carro como ele tá nesse momento.
Esse assunto do carro com certeza vai gerar mais vídeos aqui no canal, mas vamos para a parte 2, que é sobre os desafios e as dificuldades que a gente encontrou ao longo da estrada. A estrada, pra mim, o momento de estar dirigindo, eu acho que é o pior momento da viagem pra mim, porque é o momento mais tenso, é o momento onde tudo pode acontecer e, sem dúvida, é o momento que a gente tá mais vulnerável na viagem. Que a gente tá ali, né, eu tô com o carro empacotado, cheio de coisa, com um cachorro ainda, se fura um pneu ou se alguma coisa acontece com o carro, eu vou ter que parar ali, daí eu tenho a Nina dentro do carro. Isso não aconteceu ainda, eu não precisei trocar nenhum pneu. Eu sei que isso vai acontecer em algum momento. É claro que eu faço o possível para que a viagem seja o mais seguro possível. Eu não gosto de andar muito rápido. Eu gosto sempre de manter uma velocidade constante e mais devagarzinho, uns 90, 95 por hora, assim. Mas eu acho que é isso que faz a estrada ser o momento mais difícil, assim, da viagem. Eu acho que a gente não teve, assim, nenhum problema na estrada até agora. A gente saiu de Porto Alegre até São Paulo, foi uma estrada de asfalto tranquila. Depois de São Paulo para Rio de Janeiro também, a mesma coisa, estrada de asfalto. Depois, enfim, eu acho que até chegar em Vitória, no Espírito Santo, tipo as estradas boas de asfalto e tudo mais. E o único momento que eu comecei a pegar mais estrada de chão foi aqui na Bahia. A Bahia tem várias ligações e várias estradas que são de chão batido. A única estrada que é inteira de asfalto, eu acho que é a BR-101, que é a estrada principal, digamos, que corta o sul até o norte do país, né? Mas na Bahia, para chegar nas praias como Cumuruxatiba, Caraíva, Trancoso, toda essa região ali de baixo é uma região de muita areia, de muita terra, enfim, todas as estradas são de chão e com certeza esse momento de pegar a estrada de chão, a gente fica mais tenso, né? O carro inteiro tremendo e daí tem um buraco, e daí tem pedra, e tem um monte de coisa, então é um trajeto mais difícil. Eu lembro que uma dificuldade que a gente teve foi para chegar em Caraíva, porque eu saí de Cumuruxatiba, voltei pra BR-101 e fui subindo e eu perdi uma das entradas pra uma estrada que ia pro lugar que eu queria ir em Caraíva, que é na parte onde entra carro. Caraíva é um lugar que dá pra chegar de duas maneiras. Se você tá vindo do sul pro norte, Caraíva dá pra chegar de carro. Mas se você tá vindo do norte pro sul, não dá pra entrar de carro em Caraíva, porque você tem que estacionar o carro nos estacionamentos ali e atravessar de barquinho, de canoa. E eu não sabia dessa informação, então eu fiz um trajeto de carro saindo de Cumuruxatiba e fui direto até Caraíva, até lá em cima, e como eu tava com o carro e eu queria entrar com o carro em Caraíva, eu fiz um trajeto de 70 quilômetros a mais, dando uma voltona, assim, de estrada de chão, até conseguir chegar em Caraíva pelo lado onde dá pra entrar com o carro. Então isso acho que foi o momento mais chato, assim, mais tenso, porque uma viagem que era pra durar ali 2, 3 horas, acabou durando 5, 6 horas, né, de errar a estrada e pegar a estrada de chão errada e ficar sem sinal, então eu acho que esse foi o pior momento, assim, da viagem até agora, mas também não foi nada grave e deu tudo certo no final das contas. Uma dica, se você vai viajar pra Bahia em algum momento, é que a BA-001, que é uma estrada de asfalto, geralmente, ela não corta todas as cidades do litoral. A BA-001, ela acaba em alguns momentos e aí vira tudo estrada de chão, só pra você ficar ligado que não existe asfalto em todo o litoral da Bahia. É, meu amor, é meu cachorrinho. O papai tá gravando, neném. É assim, meu amor. Papai já vai terminar, tá? Você quer sair? Para esse vídeo não ficar muito longo, vamos para a parte 3, que é falar sobre os pontos ruins, os pontos negativos de estar viajando. Eu acredito que qualquer coisa que a gente faz na vida tem pontos positivos e tem pontos negativos. E estar viajando é bastante cansativo, né? A gente tá sempre em movimento, a gente nunca sabe exatamente o lugar que a gente vai estar e a gente não sabe exatamente o que a gente vai encontrar nos lugares que a gente vai se hospedar, se a gente vai ser bem recebido naquele lugar ou não. Até agora, ao longo desses 6 meses, eu acho que eu tive 2 momentos ruins durante a viagem. O primeiro momento foi num hostel em Búzios, lá no Rio de Janeiro, que aparentemente o cara era super legal, o dono e tal, a gente trocou uma ideia e não sei o quê. E aí eu fiquei uma semana nesse hostel, eu queria ficar mais tempo, e esse cara simplesmente quis me mandar embora porque a Nina e não sei o quê, e ele reclamou sobre a Nina e babá. E basicamente ele não quis renovar a minha estadia de uma semana lá nesse hostel, e eu acabei indo pra outro lugar, né? O dono foi meio estranho e ele simplesmente me mandou embora, por causa da Nina. Outro momento difícil também foi aqui em Itacaré. Eu achava que os campings tinham muito mais estrutura e mais lugar e mais espaço, mas a verdade é que os campings aqui em Itacaré eu achei bem improvisados. Cozinha aqui só tem um fogão, uma bancada bem pequenininha, as coisas bem bagunçadas, bem sujas. Aqui tem o freezer, que a galera fica colocando um monte de coisa ali em cima. E aqui tem uma área coberta que eu simplesmente me adonei do espaço porque tava chovendo muito. A casinha da Nina eu coloquei embaixo dessa mesa para não molhar. E a geladeira também.
Logo que eu cheguei na cidade, já era umas 5 da tarde, já tava começando a escurecer e eu não encontrava um lugar pra ficar, porque todos os campings que eu tinha visto no Google Maps, eu não podia entrar com o carro, eu não podia estacionar o carro, não tinha onde deixar o carro. Era mais pra aquele tipo de acampamento que a galera vai com a barraquinha, o mochilão e acampa num lugar pequeno. E aí o único lugar que eu achei era pra ficar acampado em barraca, então eu tive a minha primeira experiência aí durante a viagem, acampando em barraca, e foi muito cansativo, porque eu precisei tirar um monte de coisa de dentro do carro e montar a barraca, montar o acampamento, enquanto o carro ele é muito mais prático, é muito mais rápido, simplesmente só chegar no lugar, conectar ali na tomada, preparar a cama e tá pronto. Terminei aqui a montagem da barraca, agora eu já vou colocar umas coisas pra dentro ali, puxar a extensão e essas coisas, e é isso. Estamos quase prontos pra primeira noite. Essa chegada em Itacaré foi bem cansativa e fiquei 3 noites acampado e choveu bastante também, molhou todas as minhas coisas. Aí eu acabei indo pra um outro camping pra ficar dentro do carro dessa vez, um pouco mais afastado. E aí eu fiquei muito afastado, eu não conseguia fazer nada na cidade, não achei muito legal também a experiência desse camping. E por fim, acabei alugando esse apartamento que eu tô aqui nesse exato momento. Tinha muita previsão de chuva aqui em Itacaré, naquela época ali que eu tava acampado. E enfim, minhas coisas estavam tudo molhadas, eu precisava lavar roupa, não tava conseguindo cozinhar direito, não conseguia trabalhar direito, então foi meio caos. E aí eu acabei gastando um pouco mais de dinheiro, mas eu aluguei esse apartamentinho aqui por 15 dias pra ficar em Itacaré e tá sendo maravilhoso, é muito bom também ter um certo conforto, privacidade, silêncio. É claro que morar no carro é legal, é divertido, mas também às vezes a gente acaba estando num estresse ali que acaba não sendo tão legal. Algumas coisas negativas, então, de estar viajando, eu acho que é isso, de chegar num lugar que a gente não tá muito confortável. Às vezes a gente acaba tendo algum imprevisto e a gente tem que resolver, e a gente acaba gastando um pouco mais também por conta disso. Quando eu cheguei em Caraíva de carro, eu não conseguia encontrar um lugar pra ficar acampado com o carro, simplesmente. Eu rodei por todas as ruazinhas que pode entrar carro lá em Caraíva, e elas são de areião bem alto, então você tem que tomar cuidado. E todos os campings que eu achava no Google Maps, eu olhava, eu chegava lá na frente e ou o camping não existia, ou ele não aceitava pet, ou não entrava o carro, e enfim, aconteciam várias dessas coisas. Mas felizmente em Caraíva eu encontrei uma pousada próximo da beira, assim, próximo da beira da praia, um pouquinho mais afastado do centro, que eu conversei com os donos e eles foram super simpáticos, foram muito legais, e eles me deixaram ficar acampado do lado da pousada, né? Eles tinham ali um terreno vazio, né? Não tinha nada no terreno, só tinha alguns coqueiros e grama e areia, e eles me ofereceram ficar ali, eu poderia pagar uma diária de camping e eles me forneciam energia elétrica e eu podia utilizar os banheiros também da pousada. Então isso foi uma coisa muito boa que aconteceu, mas esse é o tipo de situação que a gente fica meio que à mercê da boa vontade também dos outros, né, pra nos ajudarem. De maneira geral, eu acho que eu sempre consigo, assim, o que eu preciso, mas nem sempre as pessoas estão dispostas a ajudar e estão dispostas a conversar, a entender qual é a situação ali que tu tá passando, então isso pode ser um pouco negativo. E apareceu mais uma aqui também, ó. Olha que fofinha! Olha que fofinha. E olha o ciúme. Olha o ciúme da outra, meu Deus do céu. E outra questão também que eu passei em Caraíva é que eu fiquei sem a medicação que eu tomo com recorrência, e eu fui na farmácia e não tinha medicação, e não tinha medicação em nenhuma farmácia de Caraíva, e o prazo de entrega seria de 8 dias úteis até chegar em Caraíva, então isso foi um certo estresse também, e eu acabei tendo que sair de Caraíva antes pra ir pra outra cidade pra conseguir comprar meu remédio também. Eu acabei indo pra Trancoso e lá eu consegui achar uma farmácia pra comprar. E agora chega de falar de coisa ruim, vamos falar de coisas boas, vamos pra parte 4, que são os pontos positivos de estar viajando pelo Brasil. Bom, viajar é uma coisa muito boa, né? Acho que todos nós sabemos disso, e todo mundo, né, tira suas férias pra poder viajar e pra poder conhecer algum lugar novo. Então é um momento de conhecer belezas naturais, é um momento de conhecer pessoas diferentes também. De maneira geral, viajar é muito positivo. E uma coisa que pra mim tem sido muito positivo é esse fato de estar viajando sozinho, né? Eu, sozinho, somente um humano com um cachorro, com a Nina, mas estar viajando me permite ter muito tempo disponível pra fazer aquilo que eu realmente quero fazer, sabe? Quando a gente tá viajando sozinho, a gente é dono do nosso próprio tempo e a gente faz o que a gente bem entender. E é claro que pode ser muito bom e muito maravilhoso ter todo esse tempo do mundo. Tem vários momentos que eu acabo me sentindo um pouco sozinho e daí não conheço ninguém naquela cidade. Acabo até deixando de fazer algum passeio ou outro, porque, não tô muito afim agora. Nem sempre a gente acorda super disposto a desbravar o mundo e conhecer, mas viajar sozinho pra mim tem sido um exercício
diário de aprendizado comigo mesmo, de entender os momentos que eu tô feliz, entender os momentos que eu não tô tão feliz, entender os momentos que eu quero estar lá sendo produtivo e trabalhando e editando, escrevendo, e ao mesmo tempo também reconhecer os momentos que eu não quero ser produtivo e que eu quero ficar deitado na cama vendo uma série ou, enfim, fazendo alguma outra coisa. O fato de estar viajando com a Nina também é maravilhoso, porque ela me faz também sair de casa toda hora. Eu sempre caminho com ela, independente do lugar que eu tô, seja num apartamento ou vivendo no carro, eu sempre caminho com ela de manhã e sempre caminho com ela no final da tarde. Então esse também é um momento de ver as pessoas na rua e ver o movimento, o que tá acontecendo. Eu tenho certeza que estar sozinho não é fácil, mas é um aprendizado diário. Outro ponto positivo de estar viajando é que a gente conhece vários outros viajantes que também estão fazendo o seu corre, também estão viajando, também estão, né, com o cachorro, estão trabalhando, estão vivendo. Eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que eu certamente não teria conhecido se eu não tivesse viajando. Conheci uma colombiana viajando com um gatinho, conheci um casal de franceses também viajando com a filha, conheci vários brasileiros de todos os lugares que vocês podem imaginar, né, de Minas, de Pernambuco, Goiás, e eu acho que é isso que nos enriquece muito como pessoa, é conhecer, né, saber sobre outras culturas, conhecer sotaques diferentes, e isso tem sido muito positivo, assim, de maneira geral. Eu não posso deixar de falar também sobre a natureza, sobre os lugares que a gente conhece também viajando. Eu já passei por vários lugares que eu também com certeza não conheceria se eu não tivesse encarado, assim, esse momento, essa jornada. Conheci todo o litoral do Rio de Janeiro, que eu nunca tinha ido, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, fui pra Arraial do Sana também, que é na Serra, no Rio de Janeiro, foi incrível. Passei pelo Espírito Santo, em Guarapari, passei por Vitória e passei também por Itaúnas. Todos esses lugares com as suas peculiaridades e as suas naturezas diferentes, então isso tem sido muito legal. Itaúnas, por exemplo, existe lá as dunas de Itaúnas, então é quase como se fosse um deserto, assim, uma extensão muito grande de dunas, e as praias são lindas também. Itaúnas, conhecida como a capital do forró, que recebe um festival enorme todo ano. Eu tive o prazer de passar a virada do ano lá em Itaúnas, então foi muito legal. E pude inclusive assistir um show que eu não tava esperando que ia acontecer, mas eu assisti o show do Mestrinho lá no Buraco do Tatu, e foi incrível em Itaúnas. Nossa, foi maravilhoso. Fora chegar na Bahia também. Bahia é um lugar que eu já tô aqui há 4 meses, eu acho. Eu cheguei em janeiro na Bahia e agora já estamos em abril. A Bahia tem muito lugar pra conhecer, é impressionante. Todo o litoral aqui é muito bonito, tem muitas praias e cada lugar tem as suas peculiaridades também, então isso tá sendo muito rico poder estar viajando dessa forma. Bom, gente, eu já tô aqui, ó, há 2 horas gravando esse vídeo. Eu poderia ficar falando sobre 1 milhão de coisas que já aconteceram nos últimos 6 meses ao longo desses 5.000 quilômetros viajando pelo Brasil, mas esse vídeo chegou ao fim. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, se gostou. Se curtiu, deixa um like, deixa um comentário e nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Até mais.